Boa noite a todos. Bem, meus amigos, o tema de hoje tem como título aqui, o medo do desconhecido. Nós recebemos no mês passado uma psicografia lá no CEIU, que é a nossa casa em Blumenau, e que é praticamente um roteiro de uma palestra aqui, onde fala do medo do desconhecido. E é em cima desse assunto aqui, desse tema que nós vamos conversar hoje. Ele começa a psicografia dizendo o seguinte: muitas vezes nos deparamos com situações que nos travam ou nos fazem parar e ficar, muitas vezes, sem direção. Isso acontece por medo do próximo passo, medo do que pode acontecer de errado no próximo momento, ou seja, medo do desconhecido. Então, aqui nesse sentido, não é o medo do desconhecido depois de desencarnar, o que vem depois de eu desencarnar. Isso a gente já sabe, né? Sabe? Todo mundo sabe, né? Não? Na casa espírita, quem não sabe exatamente, mas sabe que existe, né? Ora, né? Pelo simples fato de estar aqui, a gente já admite que existe, que a vida continua, né? Então já é um grande passo. Depois, os detalhes são detalhes. Como é que é? Se dói, se não dói, sofre muito. Isso vai ser... Aí tem tema para várias outras palestras aí, né? Mas é importante a gente ser curioso e saber, investigar. O que acontece? Né? Com a vida que eu estou levando, como é que vai ser o meu desencarne, né? Como é que vai ser depois daqui? Mas não é esse a discussão de hoje aqui. O medo do desconhecido fala sobre o medo mesmo, o medo em si, medo, a dúvida. E aí eu lembrei que no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra básica do Espiritismo, onde os espíritos superiores formaram uma equipe para explicar, através das psicografias que foram recebidas por Allan Kardec, aquilo que Jesus dizia por parábolas lá atrás, né, quando ele estava aqui. Mas que era difícil de compreender, porque era um povo muito atrasado, e agora, e até hoje, deu margem a muitas interpretações erradas. Então os espíritos resolveram, e esse foi o advento do espiritismo, resolveram explicar, agora, a gente já mais adiantado, diretamente a razão. Então nos falam diretamente pela razão, pelo bom senso. E no capítulo 25 desse livro, diz o seguinte: ajuda-te e o céu te ajudará. O que eles nos dizem? Do ponto de vista terreno, o ensinamento buscais e achareis é semelhante a esse: ajuda-te e o céu te ajudará. É o fundamento da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, que são leis naturais. Tudo na natureza progride. Uma vez que o progresso é filho do trabalho e que põe em ação todas as forças da inteligência do homem. Então aqui vale um parênteses. Trabalho todo e qualquer... Vou dar trabalho para o cinegrafista hoje, eu não consigo ficar parado, vai, né? O trabalho, entende-se por trabalho toda e qualquer atividade útil para mim e para as outras pessoas, certo? Então, trabalho em casa, de mãe ou de pai, né, para cuidar dos filhos, para cuidar da casa, né? Trabalho na casa espírita, de voluntários, trabalho profissional, é onde a gente passa a maior parte do tempo, trabalho útil. Aliás, Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier, nos fala, né, através de alguns livros, que o trabalho é a principal ferramenta para que a gente se mantenha saudável, mentalmente e moralmente, fisicamente também, né? Quando a gente perde esse compromisso, ou quando a gente não tem esse compromisso, é muito mais fácil a gente se desviar, começar a pensar bobagem, começar a fazer bobagem. Então o trabalho, ao contrário do que muita gente faz, né, que é reclamar, né? Puxa vida, segunda-feira, ou então comemora quando chegou sextou.
porque não se deu conta ainda de que é o trabalho que nos mantém em pé, do ponto de vista moral, do ponto de vista social, material, logicamente, né? Então, o trabalho é importante que a gente enxergue por esse outro ponto de vista, para parar de falar mal do trabalho, essa ferramenta poderosa que Deus nos colocou no nosso caminho, e que é ela que produz o progresso nosso progresso em várias áreas. Pois bem, e aí os Espíritos continuam dizendo o seguinte: na infância da humanidade, o homem apenas usa da sua inteligência à procura dos alimentos, dos meios de proteger-se das tempestades e de defender-se dos seus inimigos. Deus, porém, diferenciando dos animais irracionais, deu-lhe o desejo incessante de melhorar-se. Desejo incessante de melhorar-se. Ou seja, usando uma linguagem de hoje, todos nós viemos com esse aplicativo já instalado no nosso HD aí. Todos nós já viemos com esse programa, com esse desejo de melhorar-se. Portanto, quando a gente sente medo, significa que esse dispositivo está em ação. Certo? Se eu sinto medo por uma mudança de endereço, mudança profissional, mudança de relacionamento, ou mudança de comportamento, se eu estou com medo do que vem pela frente, significa que antes desse medo veio a vontade de mudar. Certo? Então, se existe o medo, é porque existe a vontade da mudança. Agora, muitas vezes esse medo, ele pode servir para eu me concentrar mais, para eu prestar atenção e errar o mínimo possível, ou ele pode ser de tamanho tal que me trave, me paralise. E é isso que a gente precisa ajustar, né? Para que a gente não fique paralisado. Os Espíritos nos falam o tempo todo, Jesus falava o tempo todo, precisa agir. Todo mundo sabe que tem um mentor espiritual, um anjo guardião? Todos nós temos. Todos nós, sem exceção, temos pelo menos um mentor que tem como missão nos orientar. E sempre o mentor é um espírito que está num grau evolutivo acima do nosso. Ele é mais experiente, ele já viveu mais, vamos dizer assim. Olha, por uma questão lógica, né? É um adulto que orienta a criança e não o contrário, certo? Ou seja, quem tem mais experiência é que vai orientar, né? Aquele que precisa de ajuda. E essa missão que é dada para os nossos mentores é muito importante para ele. Então, ele precisa se fazer ouvir. Só que a gente só ouve quando a gente quer, literalmente. Para eu poder ouvir os bons conselhos, eu preciso fazer silêncio. Silêncio no sentido de eliminar os pensamentos ruins, eliminar aquela agitação excessiva, ter momentos de silêncio mesmo, né? De oração, porque é para que ele possa se fazer entender. Durante o sono é onde eles mais agem conosco, é onde a gente realmente fica em silêncio. Então eles podem nos orientar, convidar. Então tá, deixa o teu corpo dormindo aí, descansando, vem cá, eu quero te mostrar umas coisas, né? Vai lá, abre uma tela, ou senta para conversar, ou leva para fazer um treinamento, um curso. Durante o sono acontece o desdobramento, né? Isso é um fato. Vocês podem pesquisar, vocês vão encontrar diversos materiais aí que explicam como é que funciona esse mecanismo, não é o caso agora. Mas o fato é que essa orientação é dada mais ou menos como quando a gente vai ensinar uma criança a andar de bicicleta. Alguém já ensinou uma criança a andar de bicicleta? Ou já aprendeu a andar de bicicleta quando era criança com um adulto? Todo mundo, né? Como é que a gente faz?
Supondo que já superou a etapa das rodinhas, né? Tirou a rodinha, criança sentadinha na bicicleta, a gente segura pelo guidão e no cilindro, e ela vai pedalando, e vai. E aí a criança diz o quê? Não solta. Não é assim? Só que daqui a pouco a gente já pode tirar a mão do guidão, que ela consegue. E a gente vai. E a gente vai sentindo se ela está conseguindo se equilibrar ou não. Certo? E ela diz, não solta. E a gente vai. Vai empurrando. Daqui a pouco a gente sentiu que ela está equilibrando, a gente solta a mão, mas fica ali perto, para quê? Para que ela não perca a confiança. Ela sabe que eu estou segurando, mas não estou mais. Mas para ela estou. Até que ela vai e se distancia, eu já não alcanço mais. Lá na frente, quando ela percebe que eu já não estava mais segurando, aí ela cai. Não é assim? Mas porque ela é importante esse início, que é para que ela consiga atingir aquele estágio de equilíbrio. Que ela só vai conseguir depois com confiança. Então é aos poucos. É mais ou menos isso que os espíritos superiores, os nossos mentores fazem com a gente. Então, muitas vezes a gente pede ajuda e quer que essa ajuda seja dada imediatamente como um milagre, né? Acendeu uma luz aqui e seus problemas acabaram. Não é assim. Por que não é assim? Por causa da tal lei do progresso. Nós estamos progredindo e precisamos progredir cada vez mais. Esse progresso precisa ser feito por nós mesmos. Se a gente ganhar de graça, esse progresso não acontece. Olha o que os Espíritos nos dizem. Se Deus tivesse desobrigado o homem do trabalho físico, seus membros ficariam atrofiados. E se não o obrigasse ao trabalho da inteligência, seu espírito permaneceria na infância, no estado de instinto animal. Olha só. Mais ainda. É por causa desse princípio que os espíritos não veem isentar o homem ao trabalho de pesquisas, trazendo-lhes descobertas e invenções já feitas e prontas para serem utilizadas, porque o levaria a usar apenas o que fosse colocado em suas mãos. Não é esse o objetivo. E mais adiante eles dizem o seguinte: encontrareis pedras no caminho, olhai-as e afastai-as. Importante agora. Nós vos daremos a força necessária se quiserdes empregá-la. Se quiserdes. Isso tem a ver com vontade. Eu preciso querer para receber ajuda. E eu só recebo ajuda quando eu quero. Quando eu peço. Vou mais adiante, olha só. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que deve iluminar o vosso caminho e ela vos será dada. Isso é uma afirmação. Pedi a força para resistir ao mal e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão vos acompanhar. Pedi bons conselhos e nunca vos serão recusados. Os espíritos são taxativos. Peça a ajuda que ela vai vir, se for justa. Agora, tem que pedir e fazer a sua parte. Certo? Muitas vezes a gente pede. Olha aqui tem um exemplo até. Num outro capítulo, sugiro que leiam, capítulo 27, fala sobre o poder da prece. Pedi e obtereis, é o título, né? Como é que se deve fazer a prece, a qualidade da prece, as preces têm que ser... a prece decorada é um perigo, porque a gente se distrai, ficar repetindo, a gente não está pensando naquilo, então não está emitindo sentimento, vontade, a gente deixa a vontade adormecida. Por isso que é preciso a gente fazer a nossa prece. O que eu quero? E ser o mais claro possível. Leiam esse capítulo. Mas aqui, nesse capítulo, diz o seguinte, tem uma passagem aqui. Tomemos um exemplo. Um homem está perdido num deserto, sofre terrivelmente de sede e sente-se desfalecer. Cai ao chão. Pede a Deus para ampará-lo e espera. Nenhum anjo vem lhe dar de beber. Contudo, um bom espírito
lhe sugere a ideia de levantar-se e seguir por um dos atalhos que tem diante de si. Então, por um impulso instintivo, reúne suas forças, levanta-se e anda. Chega numa elevação e descobre ao longe um riacho. É assim que Deus age na nossa vida. Quando a gente pede a Ele, Ele repassa essa tarefa para os seus trabalhadores, no caso, nosso mentor espiritual, mas muitas vezes essa ajuda vem pelas pessoas. É que, às vezes a gente pede voltando, olhando para o lado errado, né? Por exemplo, adianta eu pedir para Deus para diminuir o meu fardo, para diminuir o meu problema? Não. Eu vou ficar pedindo, insistindo, e Deus não vai atender, porque o fardo não vai diminuir. E aí eu fico frustrado. Deus não é justo comigo. Tem uma falha aí. Dizem que Deus é perfeito, mas não é não. Aqui, comigo não foi assim. O que é que eu preciso pedir? Força. Se eu pedir força, o fardo fica mais leve. Automaticamente, certo? Uma criança, para levantar um fardo de 10 quilos, tem muita dificuldade. Um adulto saudável não tem problema nenhum. O fardo mudou de peso? Não. O que mudou? A estrutura física. Então, muitas vezes, a gente pede para diminuir o fardo e o fardo não vai diminuir. Enquanto que se eu pedir força, como está dito aqui, pedir força, pedir para iluminar o caminho, para que eu encontre as soluções, para ter o mérito de ter encontrado e de ter me esforçado para encontrar as soluções, aí sim. Isso vem e vem muito rápido, viu, gente? Muito rápido. Então, às vezes, é esse ajuste que precisa ser feito para que a gente comece a evitar as frustrações e daqui a pouco achar que Deus é injusto e, pior ainda, começar a xingar, né? Está errado Deus, né? Nesse momento, aí mesmo é que eu me afasto, né? Agora, quando eu me aproximo de Deus, é quando eu coloco essa lei do progresso em ação. Esse desejo de melhorar-se, isso é uma lei natural, isso é uma lei divina. Então, se eu ponho essa lei, esse desejo em ação, eu estou me aproximando de Deus. Ora, se eu estou me aproximando de Deus, eu recebo cada vez mais ajuda para realizar aquela tarefa. Certo? Tem lógica? Então, o medo do desconhecido é importante, sim, mas mais importante do que isso é eu fazer o exercício da fé, eu acreditar nos meus potenciais. Vou de novo aqui ao Evangelho. Onde é que está isso aqui? Aqui, ó. Onde fala da fé. E quando a gente quer muito alguma coisa, isso é a fé. Eu vou ler primeiro, depois a gente conversa. Olha só. A fé divina e a fé humana. No Espírito Protetor, Paris, 1863. Olha o que ele fala. A fé é o sentimento que nasce com o homem sobre o seu destino futuro. É a consciência que ele tem das suas imensas capacidades, cujo germen foi nele depositado, a princípio adormecido, e que lhe cumpre no tempo fazer germinar e crescer por força da sua vontade ativa. Aqui, gente, mais um aplicativo daqueles que já vem instalado. Desejo de melhorar, desejo de progredir, já está instaladinho aí, todo mundo veio. E a consciência da fé já vem instaladinho, agora cabe a gente ampliar essa fé. Quanto maior ela for, mais eu consigo os benefícios da ajuda. Dá para ampliar a fé? Lógico que dá, né? Todo mundo aqui, se for fazer um retrospecto, vai ver que há 20 anos atrás era pensava um pouquinho ou muito diferente do que pensa hoje, não é assim? À medida em que a gente vai tendo experiências na vida, a gente vai vendo que nem tudo vai se acabar amanhã, né? Nem todo problema, aliás, todo problema tem solução, sempre tem solução. A gente nunca está sozinho, embora muitas vezes a gente pensa que está, mas não está.
nunca está sozinho e vai passar. Isso a gente vai aprendendo com o tempo, né? Olha só. O homem de muita inteligência, o gênio, que persegue a realização de algum grande empreendimento, triunfa se tem fé, pois sente que pode e deve atingir a sua meta. E essa certeza lhe dá uma imensa força. Apenas um exemplo aqui. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé colocada em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos que antigamente eram qualificados como milagres. Eu repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos, e se quisessem pôr sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até agora chamamos de prodígios e que não passam de um desenvolvimento dos dons e capacidades humanas. Olha só. Ou seja, é necessário que eu busque desenvolver cada vez mais a minha fé se eu quiser ter uma vida melhor. E todos vão querer. Alguns vão dizer por orgulho, ou por comodismo, ou por um excesso de medo, né? Não, tá bom assim, tá bom assim. Mas todo mundo, lá no fundo, quer uma vida melhor, em todos os aspectos. E não há mal nisso, é importante que se diga. Eu quero uma vida melhor, material, financeira, não tem problema nenhum. Quem é que disse que tem que passar dificuldade? Preciso, em alguns momentos, para aprender a lidar, por exemplo, com os recursos financeiros? Pode ser. Nessa encarnação eu vim para sofrer porque eu esbanjei na outra, ok? É possível? Sim, também. Eles também nos explicam isso, no capítulo 16, se não me engano, onde fala sobre a utilidade da riqueza. Cada um vai passar pelas experiências do excesso e da falta, porque a gente precisa aprender. Mas é importante saber que nós podemos contar com ajuda, sempre. Nada de revolta, nada de desânimo. Dúvida, normal. Medo, normal. Por quê? Porque existe o desejo de melhorar. Então, eu querer uma vida financeira melhor, querer uma vida amorosa melhor, uma vida, eu querer melhorar profissionalmente, ótimo. Isso é desejo de progredir. Isso é uma lei natural. Agora, preciso fazer a minha parte. Eu quero melhorar profissionalmente. Ok. Aí, alguém vem e diz assim, ô Júnior, estás a fim de mudar? Tem uma oportunidade. Eu quero. Então tá, só que todo dia, 3 vezes por semana, vai ter um curso preparatório para poder, tu vai fazer um teste lá na empresa e tal, se for admitido, tu vai ganhar aquele outro cargo. Que dia? É terça, quarta e quinta. Terça eu tenho futebol, quarta é churrasco, e quinta-feira eu sempre assisto filme com a minha esposa. Não. Eu vou esperar até vir outras datas aí. Isso aí tá muito... Aí o nosso mentor fica lá pensando, o que eu faço com esse sujeito? Estou tentando ajudar, fui lá, falei com o mentor daquele amigo dele, e ele ouviu, foi lá e sugeriu para o Júnior, o Júnior não quis. Como é que eu vou fazer agora? Deixa eu pensar, né? Certo? Ele fica, né, pensando e tal. Vamos dar uma dificuldadezinha financeira para ele? Que aí a água vai bater, ele vai ser obrigado a mudar. Não. Melhor. Eles querem ter um filho, né? Vai vir 3. Trigêmeos. Pronto. Vai ter que se virar. Às vezes, até uma preocupação o nosso mentor coloca para a gente ficar mais atento. Para a gente não achar que pode deitar em berço esplêndido. A gente não veio para cá de férias. A gente veio aqui para progredir. Vamos ter descanso? Óbvio. Eu costumo dizer assim que na zona de conforto não existe progresso. Assim como no progresso também não existe conforto.
Quando a gente está progredindo, é desconfortável, sim, cansa. Tem que sair de casa para vir na casa espírita, trabalhar de voluntário, amanhã de manhã acorda cedo, trabalha o dia todo, cansa. Ah, mas ainda assim, eu estou criando, montando um negócio novo, isso cansa, dá preocupação muita. Quebra a cabeça muito. É onde o filho chora e a mãe não vê, como a gente diz, né? É assim, mas são escolhas que a gente faz, e isso é uma lei natural. Querer melhorar, querer uma vida melhor. E isso exige esforço. Quando eu quero que tudo aconteça milagrosamente, isso não vai acontecer. Tá? Então, já para evitar a frustração, viu, gente? Já vou dando a informação aqui, ó. Não vai acontecer. Ponto. Se não tiver esforço, não vai acontecer. Ah, Júnior. Não, mas tem gente que ganha na loteria. Tem. Quantos que ganharam na loteria e ficaram pobres de novo? Morreram, foram assassinados, ou morreram pelos seus próprios excessos, né? Porque aquilo não foi construído. Ou não estava no seu... Poderia ser, foi uma chance que foi dada. Vamos ver se ele aprende de uma vez por todas a lidar com isso, com essa fonte fecunda aí de prosperidade, porque se ele sabe espalhar essa prosperidade, não soube. Dá esmolas, tanto quanto necessário, mas quando possível transformar em salário, para que aquele que receba não seja humilhado. Transformar em salário significa dar emprego. É difícil. Dá dor de cabeça, dá incomodação, mas é a tarefa. Só para lembrar, a gente não veio, não está aqui de férias. Ah, João, mas isso aí está difícil, essa conversa aí não estou gostando, não. Então tá. Mas vamos para o lado bom, então. O lado bom, gente, é que a satisfação de realizar, ela é imensamente maior do que o prazer de receber de graça. Quando a gente percebe que conseguiu realizar um progresso em casa, na família, num relacionamento, ou profissionalmente, quando a gente percebe que o nosso esforço deu certo, a gente se anima para dar o próximo passo. E vale lembrar, vamos comparar com uma escada. Quando eu estou prestes a subir, por isso que eu queria desenhar naquela... Imagine que eu estou desenhando aqui um degrau, tá? Aqui. Quando eu estou fazendo um esforço muito grande, significa que eu estou prestes a mudar de nível. Nossa, está muito cansativo e tal. De repente, opa, clareou. Então eu subi de nível. Eu vou passar um período recompondo as minhas forças e tudo, e até curtindo aquele momento ali, né, porque eu subi de nível. Até encontrar um obstáculo de novo que vai me fazer subir de nível de novo. Vai exigir mais esforço, vai exigir mais habilidade, vai exigir que eu acorde de madrugada. Quem é que nunca acordou de madrugada para cuidar de um filho? E aí eu pergunto, depois de ter tido filho, alguém desistiria disso? Mas cansa, não cansa? Alguém consegue não ter filho em tempo integral? Consegue? Quem tem filho aí, consegue esquecer? Ah, eu vou tirar umas férias de 1 ano. Vou esquecer que tenho, não quero nem saber. Daqui a 1 ano a gente volta a conversar. Consegue fazer isso? Não dá. Mas é cansativo, dá preocupação. Mas o que faz? É só olhar quem a gente é antes e depois dessa tarefa. Somos pessoas melhores, não somos? A gente aprende a dividir mais, a gente é mais tolerante, nem sempre. Nem sempre, né? Mas a gente aprende a suportar, aprende a amar de verdade. A gente descobre coisas que os nossos pais diziam que a gente só aprende depois que tem filho. Isso é clichê, mas é assim. E os pais nossos diziam, né? Quando tu tiver filho, tu vai saber como é que é. Batata. Certinho. Está aí um exemplo, um belíssimo exemplo, de que as tarefas difíceis são as mais prazerosas, são as que mais nos fazem evoluir, progredir, melhorar. Né? Então, esse medo do desconhecido é fundamental que ele exista,
e é parte integrante desse desejo de progresso. Outro dia eu estava, até anotei aqui, muitas vezes a gente fica esperando o momento certo, juntar os conhecimentos certos para fazer tal coisa, enfim, esperando o momento ideal. Eu estava numa reunião com um senhor já de 89 anos, era empresário, trabalhou a vida inteira, começou a trabalhar na roça, hoje tem indústrias e tal, e o pai dele já dizia para ele o seguinte: o trabalho vai ensinando. Olha só. E aí ele falou aqui, isso é verdade. O trabalho não fica esperando, vai trabalhando, que o trabalho vai te exigindo. Na medida em que tu vai crescendo, vai tendo outras exigências, tu vai aprendendo. A minha avó dizia assim: a dor ensina a gemer também. Enquanto a gente não sente dor, a gente não vai gemer do quê, né? Não sente dor. Já que eu falei em dor, o medo é como a dor. É importante que a gente sinta para perceber onde é que precisa ajustar. Vocês sabiam que tem uma doença chamada analgesia? Se eu não me engano, é isso, analgesia congênita. São pessoas que não sentem dor. Isso é raro, mas existem pessoas que não sentem dor. E geralmente essas pessoas não vivem muito, porque morrem de qualquer bobagem. Por exemplo, quebrou o tornozelo, a criança quebrou, e não sente dor, continua andando com aquilo, cria um problemão, se mutila, se queima, morre por doença que, se fosse detectada a febre no início, teria dado facilmente para resolver com medicamentos, mas não percebe nada. Tem um caso de uma mulher, eu li uma vez, ela já tinha seus 40 e poucos anos, e ela tinha essa doença. Ela dizia assim: eu gostaria de saber como é a dor. Aí ela já tem, falta dedo, porque se machucava, não percebia, depois quando via tinha que amputar, tinha que fazer um monte de procedimento, porque ela não sentia dor, né? Para ter uma ideia, durante o parto de um dos filhos, ela dormiu. E era cesariana, sem anestesia, porque não precisava. Então, ela diz assim: a coisa que eu mais quero na vida é ter dor. Mas no caso dela não vai ser possível. Então, quando a gente reclama da dor, ou pensa que o medo é algo que é ruim, negativo, ou então reclama do trabalho, tudo isso são ferramentas importantíssimas para o nosso desenvolvimento. São medidores ali, né? O medo, para a gente se concentrar. Pô, se eu estou com medo, tudo bem. Então, e também, convenhamos, né? Sem o friozinho na barriga, também perde a graça, não perde? Vou mudar de cidade. Se eu não tiver nenhuma emoção, uma expectativa, nossa, como é que vai ser e tal, e aí? Fica tudo muito chato também, não é? Então o medo também tem esse papel, né, de acordar para a gente saborear melhor as coisas que estão vindo. Vamos saber o que vem tudo pela frente? Claro que não. Claro que não. E nem deve. Eu preciso estar preparado para o que deve é. Agora, lembrar sempre que preciso pedir ajuda se eu quiser receber. Primeiro, tem que pedir. Ah, não, mas Deus sabe tudo. Não sabe. Quer dizer, saber sabe, mas olha o que eles nos escrevem a respeito disso. Quer ver? Ó, há pessoas que contestam a eficiência da prece, baseando-se no fato de que, se Deus conhece nossas necessidades, não é necessário que as revelemos. Acrescentam ainda que, como tudo se encadeia no universo pelas leis eternas, nossas preces não podem mudar as leis de Deus. E eles seguem adiante dizendo o seguinte: sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que Deus não anulará conforme os caprichos de cada um. Mas daí a se acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas ao que se usa chamar de fatalidade, há uma grande diferença. Se fosse assim, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa, e nesse caso só lhe restaria curvar a cabeça aos golpes dos acontecimentos, sem procurar evitá-los. Não é o que acontece. Então,
O medo do desconhecido é algo positivo, que eu preciso apenas regular a dose. Quando eu falei do desconforto, né, que na zona de conforto não há progresso, assim como durante o progresso não há conforto, é importante a gente achar um desconforto que seja aceitável, suportável. Não adianta também eu querer esvaziar todas as minhas energias a ponto de ficar doente, né? Porque não, eu preciso fazer, eu preciso trabalhar, eu preciso progredir. Tem que ir com calma, eu preciso saber qual é o meu limite, e cada um tem o seu limite. Outro dia, essa semana ainda, a gente estava preparando para sair de casa, e aí tinha um barulho de uma roçadeira já de manhã cedo, e aí minha esposa disse assim, meu Deus, né? Como é que consegue ficar o dia inteiro trabalhando com esse som, com esse barulho? Eu disse, olha, pode acontecer o seguinte, se for propor uma troca, ele vai passar um dia tendo que resolver as coisas que tu tens que resolver, a pressão que tu tens que passar, né? E com a carga horária que tu tem, talvez ele fosse dizer que não quer. Ele prefere aquele som da roçadeira ali, para ele é muito mais confortável. Então, cada um com os seus barulhos, cada um com as suas habilidades, cada um com aquilo que pode suportar, cada um no seu tempo. Não adianta a gente querer passar do limite. E aí eu anotei aqui eu recebi essa semana, vocês devem ter visto, isso aí circula muito rápido, né, na internet, uma carta de um colégio de Singapura para os pais, antes do período de provas. Eu anotei aqui, olha só que interessante. Prezados pais, a semana de provas está para começar. Eu sei que vocês estão esperando que seus filhos se saiam bem, mas, por favor, lembrem-se de que, dentre os estudantes que estão sentados para fazer a prova, há um artista que não precisa entender de matemática. Há um empreendedor que não se importa com história ou literatura. Há um músico cujas notas em química não importam. Há um esportista cujo preparo físico é mais importante do que física ou do que a própria escolaridade. Se seu filho obtiver as melhores notas, ótimo. Mas se não, por favor, não tire dele ou dela a autoconfiança e a sua dignidade. Diga-lhe que tudo bem, é só uma prova. Eles foram talhados para coisas muito mais importantes na vida. Diga-lhes que, independente de sua nota, você o ama e não julga. Façam isso, por favor. E quando fizer, veja-o conquistar o mundo. Uma prova ou uma nota baixa não vai lhes tirar os próprios sonhos ou o seu talento. E, por favor, não pensem que médicos ou engenheiros são as únicas pessoas felizes no mundo. Com carinho, a diretoria. Olha que interessante, gente. Isso aqui serve para nós como pais, mas serve para nós. Cada um com as suas habilidades e as suas inabilidades. Todo mundo tem o seu papel aqui, nesse planeta. E precisa de cada um. Então é importante que a gente abandone o orgulho. O orgulho precisa ser realmente pisado, controlado, para que a gente não queira, daqui a pouco, não, meu filho tem que ser um médico. E se ele não tem o dom para ser médico, ele vai ser um péssimo médico. Se ele não tem dom para ser um engenheiro, ele vai ser um péssimo engenheiro. Vai ser por dinheiro apenas, né? Então é importante que a gente também se respeite, né? Eu respeitar o que eu gosto, o que eu quero, descobrir qual é o meu papel aqui. Isso vale uma vida mais feliz. E para isso também é importante, quem não consegue ter a visão da casa pronta, não consegue suportar as etapas da construção. Tudo passa a ser um tormento. Por quê? Porque eu não sei, eu não vejo sentido naquilo. Agora, se eu consigo visualizar a minha casa durante o processo, tudo aquilo eu resolvo. Porque eu estou vendo a casa pronta já, antes dela estar. Então, quando eu quero mudar alguma coisa na minha vida, é importante eu visualizar aquilo já acontecendo. O meu relacionamento mudou. Eu chegando em casa,
sendo bem recebido, ou eu recebendo bem, a gente sorrindo em casa, distribuindo alegria onde a gente vai. É importante eu fazer esse exercício de imaginação, porque a imagem tem um poder fantástico. Quando eu consigo fazer isso, criar uma imagem daquilo que eu quero, essa imagem vai me puxando para aquele objetivo. Então é importante eu saber como pensar. Isso, se vale uma dica de experiência minha, eu peço sempre para o meu mentor, me ajuda a pensar direito. Tem dias que as coisas não andam bem, e aí a gente começa a estragar as coisas, né? Com discussão, começa a pensar errado, tá vendo? Vai dar errado mesmo, tal. Para, faz uma oração e peça. É tudo o que ele quer. É a missão dele, é ajudar, é colocar a gente no caminho. Peça, me ajuda a pensar direito. Faça isso antes de dormir, a gente acorda pensando diferente. O outro dia é mais produtivo e as coisas vão acontecendo. Tá? Por quê? Porque na medida em que a gente vai fazendo, a gente vai atraindo cada vez mais aquilo que a gente de bom. Então, gente, eu vou encerrar por aqui. Vou ler para vocês a psicografia, que eu falei que era um roteiro de uma palestra, mas ela diz o seguinte: o medo do desconhecido. Muitas vezes nos deparamos com situações que nos travam ou nos fazem parar e ficar sem direção. Muitas vezes isso acontece por medo. Medo do próximo passo, medo do que pode acontecer de errado no próximo momento, ou seja, medo do desconhecido. Esse medo podemos definir como insegurança, dúvidas ou simplesmente falta de fé. É importante acreditarmos em nós mesmos, sabendo que a nossa decisão de continuar é muito mais importante do que a ociosidade da dúvida ou ocasionada por ela. Mas ainda, acima de tudo, é importante ter fé e acreditarmos no belo propósito de Deus nas nossas vidas, que são intercedidos por nossos mentores e amigos espirituais. Acreditar nisso com o coração já é um grande passo para deixarmos nossas dúvidas e problemas para trás. Junto disso ainda, precisamos nos certificar de como está a nossa vida, o que estamos atraindo, com o que estamos comungando no nosso dia a dia. Problemas e adversidades são etapas grandiosas na nossa evolução, colocadas diante de nós através do nosso merecimento. Se os nossos problemas surgem por nossas escolhas erradas, aí é o momento de parar e analisar tudo que estamos fazendo. A partir daí, o desconhecido é apenas algo a vencer e não algo a temer. Ter fé é de suma importância para que as coisas fluam com leveza. Mas fé sem disciplina é como um oásis. Podemos ver, mas nunca chegamos lá naquele lugar maravilhoso e desconhecido. Tenham medo, sim, faz parte para andarmos nos melhores caminhos, mas antes, muita fé e disciplina. Irmão Bob, mês passado lá no CEU. Então, meus amigos, tenham uma excelente reflexão, tenham todos muito medo, mas também muita atitude diante desse medo, tá? Buscando sempre o melhor. Muito obrigado.